Graças a Deus, temos agora a oportunidade de abrirmos a palavra do Senhor, olharmos para a palavra do Senhor e contemplarmos aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Nós sabemos que o Senhor prepara a nossa mente para este momento, mas nós precisamos sempre estar atentos àquilo que o Senhor nos fala desde o início do culto. E para mim, eu já falei para vocês, um dos momentos mais maravilhosos na nossa liturgia é o momento em que a igreja, em uma só voz, adora ao Senhor. E como é bom, como pastor, ouvir a voz de vocês exaltando a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo. Começamos a observar domingo passado essa carta, que muitas vezes é chamada também de epístola por causa do seu teor doutrinário, mas é uma carta porque foi direcionada a uma pessoa específica, a um pastor chamado Timóteo. Último texto que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo e para a igreja. Nós vamos ler dos versículos de 3 a 7, apenas para nós nos situarmos novamente no contexto, mas hoje nós vamos observar apenas o versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 3 do capítulo 1 de 2 Timóteo. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e eu estou certo de que habita também em você. Por esta razão venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor, porque a Tua palavra foi lida. E a Tua palavra lida, ela já traz consolo ao coração do Teu povo. A Tua palavra lida, ela já nos santifica por aquilo que ela diz. Mas nós queremos nesse momento depender do Teu Espírito Santo, para que o Senhor me use como instrumento nas Tuas mãos, para falar à Tua igreja. Senhor Deus, nós precisamos ouvir a Tua voz. As ovelhas do Senhor precisam ouvir a voz do Supremo Pastor. E eu peço ao Senhor que o Senhor me use em minhas limitações, que eu seja aquilo que eu sou, um vaso frágil, para que o poder e a glória estejam somente no Senhor. E a Tua igreja, sim, seja transformada pelo poder da Tua palavra, por meio do Teu Espírito Santo. E nós pedimos essas bênçãos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Thomas Watson, muito mencionado pelo nosso irmão Emerson nos estudos da IBD, ele disse certa vez que normalmente os medicamentos mais eficazes, eles não são agradáveis ao paladar, eles são amargos. E é interessante porque essa afirmativa de Thomas Watson ilustra muito a realidade de Deus na vida de seu povo desde os tempos de Israel. Aliás, meus irmãos, os sofrimentos são ferramentas poderosas na administração divina para conduzir, produzir santificação, dependência, aproximação e até salvação. Deus sempre administrou todo o sofrimento que vem sobre o seu povo. Neste pensamento,
Tiago, quando escreveu sua epístola, ele diz: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Tiago 1, 2 e 3. Entretanto, queridos, é muito comum as circunstâncias afastarem os nossos olhos desta bem-aventurança que está nesse processo, no caminho do amadurecimento em Cristo Jesus, conforme Tiago escreveu. Nós não podemos nos esquecer, queridos, que essa administração soberana e pastoral do Senhor, nesse momento em que nós experimentamos várias provações, vários tipos de provações, nós precisamos entender que tudo que nós vivenciamos não podem produzir temores na nossa alma, não podem abater a nossa fé, não podem remover a nossa paz, não podem nos afastar da confiança em Deus, principalmente não podem abater a nossa alma. Por que será que vocês acham que o autor de Hebreus, ele escreveu o livro de Hebreus, e caminhando para o final daquele livro maravilhoso, no capítulo 12, ele direciona os olhares dos crentes para Jesus, e não apenas o olhar dos crentes para Jesus, ele direciona a mente dos crentes, para que eles pensem em Jesus, para que eles considerem Jesus, para que eles tragam Jesus à mente deles, a forma como Jesus suportou a provação. Com qual propósito? Muito claro. No final do versículo 3 do capítulo 12 de Hebreus, ele diz: para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Dr. John Street, um irmão muito dedicado na área do aconselhamento bíblico, ele disse certa vez: se a minha dor não me conduzir a glorificar a Deus o tempo todo, o meu sofrimento é em vão. Se as minhas aflições produzem encorajamento, fortalecimento em Cristo e glória a Deus, é isso que eu desejo. Ele não aprendeu com ele mesmo. Outros homens de Deus falaram sobre isso, porque o próprio Deus disse. No Getsêmani, o nosso Senhor disse: Pai, tira de mim, se possível, essa realidade, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, porque se é para trazer glórias ao Senhor, que assim seja. Que assim seja. Meus irmãos, esse era o desejo de Paulo, quando ele escreve essa carta a Timóteo, a última carta dele, o último texto dele, o último texto que ele deixa para a igreja. Ele quer que a igreja veja desta forma, ele quer que o povo entenda a verdade do Evangelho. Nós somos chamados para termos vida em Cristo e para Cristo. Mas, se necessário, nós também somos chamados para morrermos por Ele. Essa é uma verdade oculta de uma igreja evangélica sem o Evangelho. Eu me preocupo quando as coisas acontecem em direção ao cumprimento dos propósitos eternos de Deus, e a igreja está sendo distraída por vãs palavras, por falsos evangelhos, buscando cada vez mais uma busca por satisfação pessoal, a busca pela realização de prazeres e vontades e sonhos neste mundo, enquanto Cristo está às portas para buscar a sua noiva. Agora, quando Ele chegar, quem estará de pé?
Paulo quer alertar Timóteo sobre essa realidade. Meus irmãos, quando Paulo escreve essa carta, o Ocidente estava fervendo debaixo do império de Nero. Os crentes estavam morrendo em Roma. Esse sofrimento chegaria em muitos outros lugares do Ocidente, como chegou. E Timóteo precisava estar preparado. Porque, meus queridos, é a partir de uma visão correta dos acontecimentos, na perspectiva do reino, que nós podemos reconduzir o nosso coração para o nosso Senhor. Sabe por quê? Porque Cristo transpõe todos os acontecimentos da humanidade. E também os acontecimentos na vida do povo de Deus. Eu já poderia começar perguntando para você: onde estão os seus olhos? Em tempos de perseverança, queridos, são tempos que nós precisamos perseverar. A redundância é proposital. Nós precisamos perseverar, porque Paulo, ele nos deixou uma primeira lição que vimos domingo passado, quando ele disse aquilo que disse para Timóteo no versículo 6. Mas eu quero hoje pensar em uma segunda lição. Em tempos de perseverança, as nossas reações às adversidades precisam ser coerentes com a capacitação que recebemos de Deus para enfrentarmos os desafios. Eu vou repetir. Em tempos de perseverança, as nossas reações às adversidades precisam ser coerentes com a capacitação que recebemos de Deus para enfrentarmos os desafios. O versículo 7 diz assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Pois bem, irmãos, precisamos observar esse texto. Quando nós observamos o versículo 7, nós vamos perceber que ele vai embasar todas as advertências que Paulo trará para Timóteo em todo o livro. O que ele fala no versículo 7 é a base. E nós vamos perceber que o Paulo, que escreveu esse texto, ele faz várias advertências, várias exortações. O que nós vimos domingo passado no versículo 6 foi a primeira exortação. Reavives o dom de Deus que está em ti, Timóteo. Foi a primeira exortação. Mas eu gostaria que vocês observassem algumas verdades presentes aqui para que a gente entenda melhor. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele quer que Timóteo enxergue algumas coisas. Por isso que do versículo 3 ao versículo 5, ele quer fazer Timóteo se lembrar. A partir das lembranças que ele tem como apóstolo. Eu me lembro, Timóteo, eu me lembro. E no versículo 6 ele diz: Timóteo, você deve se lembrar. E aí vem a exortação: reavives o dom de Deus que está em você. Mas ele quer que Timóteo não apenas reacenda a chama que estava apagando, porque diante das aflições, diante das possíveis perseguições, diante dos temores, a fé de Timóteo estava abalada. Ele já não era mais o mesmo. O primeiro amor dele estava se esfriando. E no versículo 6, Paulo lança a primeira exortação: Timóteo, lance lenha na fogueira, porque a chama está apagando. Então no versículo 6, Paulo diz isso, mas ele quer dizer algo a mais. Antes de nós irmos para o versículo 7. No versículo 6, Paulo quer dizer algo quando ele usa a palavra dom de Deus que está em ti. O apóstolo Paulo, ele quer mostrar que a chama que não podia se apagar era a chama da identidade que Deus havia dado a Timóteo no reino de Deus. Reavives o dom de Deus que está em você.
reavives a identidade no reino que Deus te deu. Queridos, Timóteo era um pastor. Timóteo era um pastor. E ele precisava assumir essa identidade até o fim. Em outras palavras, nós podemos afirmar que na primeira exortação, Paulo quis dizer o seguinte: Timóteo, reavives a identidade que você recebeu da parte de Deus, para que você entenda o que são as adversidades para nós neste mundo. Eu quero mostrar uma prova disso, que eu acabei de dizer, nos versículos 11 e 12. Paulo ele vai dizer assim: para este evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso eu estou sofrendo estas coisas. Ou seja, Timóteo, eu vou morrer, eu vou ser decapitado. Mas sabe por que eu estou passando por tudo isso? Eu estou passando por tudo isso porque eu fui chamado para ser pregador, apóstolo e mestre. É por isso que eu estou sofrendo todas essas coisas. Porque, queridos, quando eu assumo a identidade que Deus me deu no reino, isso é sinônimo de sofrimento e adversidades neste mundo. Se posicione na sua família e experimente a oposição. Se posicione no seu trabalho, com os valores que você crê, e experimente a oposição. Vão expelir você. Ande como eles, que você será visto como um deles. Paulo queria mostrar para Timóteo que lançar lenha na fogueira, reacender a chama, tem a ver com reacender a identidade que Deus me deu no reino, enquanto eu estou neste mundo. Meus irmãos, muitos sofrimentos da igreja, se eu abrisse aqui para você falar dos seus sofrimentos, no seu contexto pessoal, como indivíduo, no seu contexto familiar, fora as pressões que estamos vivendo no nosso país e no mundo, nós ficaríamos aqui por mais de 2 horas falando dos nossos sofrimentos. Sabemos, já aprendemos que muitos dos nossos sofrimentos são consequências de decisões erradas que nós tomamos por não conhecermos a palavra de Deus. Mas deixa eu te dizer uma verdade que Paulo quer mostrar aqui. Muitos sofrimentos da igreja não são devidos aos pecados dos crentes, são devido à fé. Muitos dos sofrimentos da igreja nada tem a ver com os pecados dos crentes, tem a ver com a fé deles. Muitos sofrimentos na vida do servo de Deus são oposições naturais ao nosso chamado no reino. Por isso, queridos, sabe o que Deus pede de nós? Nada além do que uma vida coerente com a missão que nós recebemos no reino. E isso significa suportar com paciência as tribulações, as ondas fortes que batem em nossas vidas. Pedro, quando ele escreve a sua primeira epístola, ele escreve para uma igreja que está dispersa pelo mundo antigo devido ao sofrimento. Prestem atenção no que Pedro diz a esses irmãos que estavam sofrendo. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, fogo destinado a colocá-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que vocês são coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês se alegrem exultando. Se vocês são insultados por causa do nome de Jesus, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Queridos, amados, não estranhem.
Aquele que lê a Bíblia, ele não fica perplexo com os acontecimentos no mundo. Há uma identidade imposta em você. Se você foi salvo por Cristo, e se nós experimentamos todas as glórias que Cristo nos dá, não vamos experimentar dos seus sofrimentos neste mundo? Mas nós vivemos tempos em que os homens são vítimas. Vivemos tempo em que a psicologia moderna inunda a igreja com um humanismo que produz nos crentes cada vez mais um senso de fragilidade. E o crente, ele desanima por pouca coisa. Por pouca coisa, o crente não vem ao culto. Por pouca coisa, o crente desanima. Por pouca coisa, o crente esfria. Porque ele é vítima. Ele é vítima das circunstâncias. Ele é vítima do que fizeram com ele. Tudo que nós sofremos na nossa vida são influências e influenciam na nossa história, mas não determinam. O que determina a nossa vida é Cristo. Será que os temores de Timóteo, as preocupações dele, os anseios, as adversidades, nós vimos algumas delas domingo passado, estavam levando esse servo de Deus a ter somente... será que somente essas coisas estavam apagando a fé de Timóteo? Não. Não. Os sofrimentos, as lutas, as adversidades, as pressões, os temores, isso não estava apagando, essas coisas não estavam apagando apenas a fé de Timóteo, estavam apagando a identidade dele na mente dele. Ele estava se esquecendo de quem ele era. Se eu um dia me esquecer de quem eu sou, por favor, meu irmão, me lembre. Você é o pastor. Me lembre. São nesses momentos em que a ovelha salva o pastor. O abatimento na fé de Timóteo estava produzindo uma incoerência ao chamado de Deus para a vida dele. Mas eu quero me atentar, porque o nosso texto de hoje está no versículo 7. Eu creio que dará tempo. No versículo 7, Paulo, ele não faz uma exortação. Ele explica a exortação que ele fez no versículo 6. Eu fico impressionado com a sabedoria de Deus, a usar Timóteo, a usar Paulo, a usar Pedro, a usar João para escrever. Como eles foram sábios. Paulo, ele faz uma exortação e depois ele explica o porquê da exortação. Assim como o pai faz quando disciplina um filho. De nada adianta o pai disciplinar um filho se ele não explica o porquê o filho foi disciplinado. Porque a disciplina do filho não está no ato de bater, está no ensino. Muitos pais apenas batem em seus filhos, colocam seus filhos de castigo. Eles usam a ferramenta, mas não disciplinam, porque a disciplina está no ensino. A vara, que não necessariamente precisa ser vara, às vezes uma palavra, serve para chamar a atenção da criança, para a disciplina que virá, que é o ensino. Assim Deus faz conosco, usando os sofrimentos, as aflições, as perseguições, as lutas. Deus nos chama a atenção para nos ensinar. Paulo, nessa didática, ele faz isso. Ele exorta Timóteo no versículo 6. Lembra-te e reavives o dom de Deus que está em ti. Coloque lenha na fogueira, porque a chama está apagando. Isso no versículo 6. No versículo 7 ele explica o porquê dessa exortação. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de poder ou coragem, nos deu um espírito de amor e nos deu um espírito de moderação ou domínio próprio. Isso ele vai fazer também no versículo 8. Versículo 8 é a segunda exortação, nós vamos ver. Timóteo, não se envergonhe. Aí nos versículos de 9 a 12, ele vai explicar por que Timóteo não deveria se envergonhar.
Mas nós vamos ver isso domingo que vem, se o Senhor nos permitir. Mas, queridos, é preciso uma nota importante aqui, antes de nós irmos para algumas aplicações para as nossas vidas. Esse Espírito, que Paulo faz referência no versículo 7, é o Espírito Santo ou é o Espírito de Timóteo? Talvez a sua Bíblia esteja Espírito em letra minúscula. Quantos aqui tem letra minúscula na sua Bíblia? Bastante, irmãos. Quantos aqui tem Espírito em letra maiúscula? No versículo 7. Temos uma? Mais alguém? Temos outra? Isso significa que os irmãos estão usando, a maioria das versões dos irmãos são iguais. Mas existem algumas versões que foram traduzidas e colocaram Espírito em letra minúscula, mostrando que Paulo está falando do Espírito de Timóteo. Outros traduziram para o português com a letra maiúscula, dizendo que Paulo está fazendo referência ao Espírito Santo de Deus. Quando ele diz, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Temos um problema? Não. Não temos nenhum problema. A dificuldade é que no grego você tem possibilidade de traduzir das duas formas. Só que é muito perigoso isso. Então nós precisamos olhar para o contexto e perceber o que Paulo está querendo dizer. Meus irmãos, se nós olharmos o versículo 6, Paulo coloca toda a responsabilidade, nós vimos isso domingo passado, para reavivar a chama, reacender a chama. Paulo coloca toda a responsabilidade no espírito de Timóteo. Timóteo, reacenda você a chama que está apagando. Não é para você orar e pedir para Deus reacender a sua chama que está apagando. Reacenda você. Se Paulo está falando do espírito de Timóteo, nós vamos perceber que ele continua convocando Timóteo a uma postura, a uma reação. Mas nós sabemos que nenhum homem pode se mover em direção a Deus se não for pelo Espírito Santo de Deus. Isso está claro para Timóteo. Então você precisa entender que Paulo está fazendo uma exortação ao espírito de Timóteo, que precisa ser coerente com o Espírito de Deus que está sobre a igreja. Porque muitas vezes, queridos, se nós não percebermos e não nos atentarmos, o estado da nossa alma estará de forma incoerente com o Espírito Santo de Deus que o Senhor nos deu. E é isso que Paulo está querendo mostrar para ele. Paulo está explicando para Timóteo que é incoerente para quem recebeu uma identidade no reino, viver com o espírito abatido, viver com o espírito escondido, viver com o espírito com a sua alma inibida, entregue ao medo, diante dos desafios da fé. Ou seja, o espírito do crente precisa ser de coragem. O espírito de Timóteo precisava ser um espírito de amor, precisava ser um espírito de domínio próprio. E Paulo está falando que Timóteo só pode reacender a chama que está se apagando no versículo 6, porque Deus nos deu um espírito que nos capacita a termos um estado de alma, uma postura de acordo. E eu quero usar esse momento para explicar o que isso significa na prática. Coragem, amor e moderação. Vamos pensar rapidamente sobre a coragem, sobre o poder. Como eu disse, meus irmãos, Paulo está embasando tudo o que ele vai falar depois, aqui nesse versículo 7.
Ele quer mostrar que faz parte da identidade daqueles que estão em Cristo, diante de todas e quaisquer adversidades que se levantem contra a nossa fé. A postura dos salvos não pode ser uma postura de covardia, de temor, de fugir para a caverna, como muitas vezes nós fazemos diante das nossas aflições. Como os crentes gostam muitas vezes de cavernas. Como muitas vezes nós nos escondemos. Meus irmãos, poder significa coragem, firmeza, fortaleza. Esse é o espírito do cristão. Nós precisamos ser corajosos para nos levantarmos diante de situações que surgem para nos abater. E preste atenção, não em nossa força, mas no poder de Deus. Mas nós temos que entender que a reação é do nosso espírito. Muitos crentes ficam aguardando Deus. Senhor, eu estou esperando o Senhor me fortalecer. Eu estou esperando o Senhor lançar fogo na minha chama do meu primeiro amor. Eu estou esperando o Senhor firmar a minha fé. Enquanto Deus fala assim: tenha uma vida coerente, porque o seu espírito precisa ser coerente com aquilo que você recebeu. Deus não nos deu um chamado para vivermos de forma covarde, escondidos. Timóteo estava assim. Muitos crentes estavam morrendo de forma terrível em Roma. O sofrimento iria se alastrar. E Timóteo estava escondido dentro dele mesmo. Ele era um pastor. Ele era um crente em Jesus. Nós precisamos ser ousados, corajosos, para nos levantarmos diante dos desafios que surgem contra nós, como servos de Deus. As coisas estão acontecendo lá na sua casa. As coisas estão acontecendo lá no seu ambiente mais próximo. E você tem permitido, porque você tem olhado para as circunstâncias, e você tem olhado para você, e você tem permitido se esconder, se abater, perder a coragem. Isso acontece em nossas ações, isso acontece em nossas reações. Meus irmãos, nós precisamos ser corajosos para completarmos até o fim a carreira que nos está proposta. É isso que Paulo vai falar no último capítulo desta carta a Timóteo. Timóteo, completei a carreira, guardei a fé. Existe uma carreira proposta para você e nada tem a ver com o seu currículo. Se você é servo de Jesus, existe uma carreira proposta para você e tem a ver com a sua fé. O que tem abalado o estado da sua alma? Jovens, vocês precisam permanecer corajosos, firmes, ousados em Cristo, lá no cursinho, lá na faculdade. Eu estou cansado de ouvir crente dizendo que quando o jovem vai para a faculdade, ele se perde. Se perde é porque o olhar já estava longe de Cristo há muito tempo. Olhe para Jesus, que você será usado na sua fé e usado por Deus. Não tenha medo das exclusões que você sofrerá. Considere-se bem-aventurado, só não seja chato. Nós somos chamados para sermos diferentes, não esquisitos. Eu estou sendo perseguido, mas você é chato. Você não está sendo perseguido, você é chato.
Seja parecido com Cristo, não com você mesmo. Se você for parecido com você mesmo, muitas pessoas, uns vão gostar, outros não. Seja parecido com Cristo. E se assim é, eu não reajo de acordo com os meus desejos. Eu não retribuo o mal com o mal, eu retribuo o mal com o bem. Porque o meu desejo não é que fique em evidência o meu gênio. O que fica em evidência é Cristo em mim. Jovem, aprume-se, não tenha medo. Não se envergonhe de Cristo. Não há nada melhor do que Ele. Não há nada melhor. As pressões e as circunstâncias tendem a nos levar para o profundo de nossas cavernas e nos manter tímidos, frágeis e temerosos. Mas nós precisamos, meus irmãos, de coragem. Nós precisamos de ousadia para sairmos dos nossos esconderijos e assumirmos os riscos da nossa fé. Ser crente é correr risco. Conforto e segurança neste mundo nada tem a ver com Cristo. Corra riscos. A sua estabilidade não está em nada neste mundo ou deste mundo. Tem que estar em Cristo. Porque se a sua estabilidade estiver na economia, você está perdido. Se a sua estabilidade estiver no que o governo propõe, você está perdido. Se a sua estabilidade estiver no seu trabalho, você está perdido. Se a sua estabilidade estiver em você mesmo, você está perdido. A sua estabilidade está em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém. Que assim seja. Por isso que Paulo no versículo 8 vai falar: não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que eu sou prisioneiro dele. Timóteo, suporte os sofrimentos comigo pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Nós vamos ver no capítulo 2, que Paulo vai dizer assim: participe comigo, como um bom soldado de Cristo Jesus. Um bom soldado de Cristo Jesus, ele não quer agradar nem o seu coração e nem este mundo. O seu desejo é agradar aquele que o chamou. Participe comigo como um bom soldado de Cristo. Mas o que Paulo quer dizer sobre o amor? Deus nos deu um espírito de amor. Neste contexto, Paulo quer lembrar Timóteo que a busca por amarmos a Deus acima de todas as coisas, mesmo diante de fortes oposições, é o que está no contexto de toda a vida cristã, e é o que está no contexto de toda a carta. Por isso, meus irmãos, eu não creio que quando Paulo fala espírito de amor, Paulo esteja nesse contexto falando de amor ao próximo. Paulo, ele quer levar o coração de Timóteo para Deus. Então Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, o seu espírito precisa ser um espírito coerente com a sua identidade. Você precisa amar a Deus acima de todas as coisas, acima da própria vida. Paulo lá na frente vai dizer: Timóteo, você tem que se lembrar de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. Por quê? Porque mesmo que você morra, há vida além da morte. É interessante porque esse é o amor que Jesus fez menção em Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, e não me ama mais do que ama a sua mãe, e não me ama mais do que ama a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Está lá em Lucas 14, 26. Jesus disse isso aos seus discípulos. Você precisa amar a Deus. Isso é coerente. Muito mais do que as pessoas mais amadas da sua vida. Talvez
você sofra fortes oposições diante de pessoas amadas, por você se posicionar naquilo que Jesus diz em sua palavra. Mas se isso acontecer, pague o preço em fé. Não com desejo de vingança, mas em fé, em amor a Deus e também ao próximo. Isso é muito prático. Permanecer firme diante das adversidades, naquilo que Deus me confiou, tem a ver com o meu amor a Deus. Pedro, tu me amas? Eu amo o Senhor, então prove obedecendo. Apacenta as minhas ovelhas. Suportar as aflições diante das oposições que se levantam contra nós é sofrer por amor a Deus. Suportar injúrias, xingamentos, injustiças por causa da nossa fé significa pagar um preço por amor a Deus. Jesus, ele olha para a igreja de Tiatira e manda João escrever. E João escreve ao pastor daquela igreja, para que aquela igreja soubesse. E Jesus diz: conheço as obras que você realiza, eu conheço o seu amor. E Jesus vai falar: eu conheço a sua perseverança, porque só persevera quem ama. Só persevera em Deus quem o ama. E Jesus disse para aquela igreja: eu conheço o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e as últimas obras de vocês são mais numerosas do que as primeiras. Vocês me amam mais no fim do que no início. Meus irmãos, abrir mão de prazeres da carne e confortos desta vida, para que os propósitos de Deus se cumpram em minha vida, é autorrenúncia. Viver dessa forma não é apenas despreendimento, é manifestação do meu amor a Deus. Aos presbíteros da igreja de Éfeso, da igreja de Timóteo, Paulo escreveu: eu nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu cumpra fielmente o ministério que recebi do Senhor Jesus, de ser testemunha da graça de Deus presente no Evangelho. Atos 20, 24. Em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Meus irmãos, Charles Haddon Spurgeon disse uma verdade. E a verdade que ele disse, ela é curta. O amor não faz cálculos. Ele se entrega. Vou dar um exemplo prático. Eu preciso visitar um irmão. Aí eu começo a fazer cálculos. Ah, mas tem gente que vai. Ah, isso não é responsabilidade minha. Isso os diáconos fazem. Ah, tem irmão que já foi. Ah, eu não... O amor não faz cálculos. O amor se entrega. Eu sinto que Deus me direciona a fazer algo por amor a Ele. Eu não calculo, eu faço. É isso que Ele quis dizer. Então, meus irmãos, até mesmo a vergonha de se identificar, de se colocar à frente da batalha, tem a ver com temor de homens e falta de amor a Deus. Por fim, Paulo fala do espírito de moderação, do espírito que tem a ver com autocontrole e domínio próprio. Meus irmãos, o nosso espírito precisa ser coerente com aquilo que Deus nos deu em Cristo. E em Cristo Jesus, Deus nos deu a capacidade de exercermos autocontrole, domínio próprio. A palavra grega que Paulo utilizou aqui significa literalmente autodisciplina. Mas preste atenção, autodisciplina no sentido de controlar-se de excitamentos do coração,
Autodisciplina para se controlar diante de hesitações. Hesitações têm a ver com incertezas. Nós sabemos que o domínio próprio, ele deve fazer parte de muitos ambientes da nossa vida como freio. Por exemplo, diante da ira. Em Cristo nós fomos capacitados para exercermos domínio próprio, autocontrole diante da ira. Nós somos capacitados para exercermos domínio próprio diante do desejo de pecados imorais. Até diante da glutonaria, que é pecado. Tudo aquilo que te domina é pecado. O domínio próprio é a capacitação de Deus para auto se controlar. Mas é interessante, queridos, porque Timóteo aqui, o coração de Timóteo, provavelmente estava exatamente cheio de excitamentos, preocupações, angústia, ansiedades. E quando isso acontece no espírito de um crente, automaticamente ele vai experimentar o abatimento, ele vai experimentar o desânimo, ele vai experimentar o retrocesso. Provérbios 25, 28 diz: como cidade derrubada que não tem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio. Ou seja, o homem que não tem domínio próprio, ele está desprotegido dele mesmo. Abraham Kuyper disse: o pensamento humano nunca é autônomo. Ou ele está pensando biblicamente, ou está induzindo pela sua própria carne. Ou ele está pensando biblicamente na direção de Deus, ou ele está sendo induzido pela sua própria carne. Meu querido irmão, minha irmã, o espírito do crente precisa ser coerente com a sua identidade. Deus nos capacitou a exercermos autocontrole, e nesse contexto, diante de tudo aquilo que surge, para produzir abatimento da nossa fé. A verdadeira fé, que não se apoia nas coisas que se veem, sempre será o estabilizador da alma agitada pelas circunstâncias. Eu vou repetir. A verdadeira fé, que não se apoia nas coisas que se veem, será sempre o estabilizador da alma agitada pelas circunstâncias. Eu quero terminar me dirigindo a você que me ouve. Quando nós recebemos uma informação que pode produzir em nós ansiedades, temores, desconfiança da bondade do Senhor, nós precisamos exercer imediatamente domínio próprio diante desses sentimentos. Ao invés de termos o nosso espírito, a nossa alma excitada, angustiada, abatida pelas circunstâncias. Quando nos depararmos com oposições diretas e sutis ao que cremos, nós não podemos descontrolar as nossas emoções. Não podemos. Nós não podemos ficar desanimados, queridos. Nós não podemos ficar desesperançosos. Nós não podemos ficar abatidos. Nós não podemos ficar incrédulos. Nós não podemos ser dominados por circunstâncias que estão para abater a nossa fé. Precisamos exercer autodomínio. E por fim, quando nós estamos caminhando na vontade do Senhor, quando nós estivermos caminhando na vontade do Senhor e nós fomos surpreendidos por uma onda que vai se levantar contra a nossa fé, não permita ser dominado por sentimentos de pavor, temor, sentimentos que estão nos fugitivos, não daqueles que foram chamados para perseverar firmes na fé. Eu terminei domingo passado com o seguinte texto, de Hebreus 10:39. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição,
nós somos da fé para a preservação da alma. A Bíblia não diz que Jonas ele fugiu da presença de Deus? Mas Jonas já não era um profeta de Deus? Era. Ele era um profeta do Reino do Norte. Ele era filho de Amitai, o profeta. Ele era um homem experimentado na arte de pregar em nome de Deus. Mas quando ele escreve o seu livro, ele diz: e Jonas, eu fui para tal lugar. Deus queria que eu fosse para lá, para Nínive. Eu fugi para Tarsis, porque eu queria fugir da presença de Deus. Vocês acham que Jonas, como profeta, acreditava que era possível fugir da presença de Deus? Fica implícito para nós que é impossível fugir da presença de Deus. Mas quando nós fugimos de estar no lugar onde Deus deseja que estejamos, isso é fugir da presença de Deus. Jonas não queria estar onde Deus queria que ele estivesse. Isso pode acontecer comigo e com você. Por isso eu quero te exortar em amor, meu irmão, minha irmã, aprume-se, levante-se, saia do estado de abatimento da fé, lembra de onde você caiu, se arrependa e volte às práticas do primeiro amor. Por quê? O versículo que nós estudamos hoje. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de coragem, amor a Ele e domínio próprio, diante de todas as circunstâncias que se levantam contra a nossa fé. Amém, irmãos? Amém. Eu convido você a orar ao Senhor. Eu convido você a colocar o seu coração diante de Deus. Enquanto os irmãos do Ministério de Culto vêm à frente, eu convido você a falar com Deus. Porque todas as vezes que a palavra de Deus é pregada, é Deus falando ao seu povo. E nós precisamos dar uma resposta àquilo que nós ouvimos. E se você decidir não dar uma resposta, isso já é uma resposta. Ore a Deus. Agora é com você e o seu Deus. Como está a sua alma? Como está a sua fé? E se há alguém aqui que não tem esperança, firmeza, fé em Jesus, porque nunca o conheceu de fato, é noite de arrependimento, de reconhecimento de sua culpa diante da santidade de Deus, e de exercício de sua fé naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário para salvar o pecador. Creia em Jesus. Entregue a sua vida para Jesus. Você não precisa vir à frente e levantar a mão. Você precisa apenas diante de Deus reconhecer que você é um pecador e reconhecer que Ele é o único que pode te dar vida em abundância. Entregue a sua vida a Jesus.